Olá! Vamos para mais uma aula do nosso curso Conhecendo a Siga. Eu acredito que está sendo muito especial para você, como está sendo para mim compartilhar sobre a nossa igreja. Quem nós somos, o que fazemos. E nessa aula agora eu quero falar sobre a cultura do reino em nós. Isso é um assunto que a gente busca muito aqui na igreja, é viver a cultura do reino. Porque consideramos que Jesus, ele é senhor de um reino que é a expressão que mais poderia se aproximar daquilo que a gente consegue entender. Esse reino não é um reino terreno, não é um governo político ou de poder. Esse reino é um reino expressado pela autoridade que é dada a Jesus. Assim, Paulo define no livro de Efésios capítulo 1, que Deus colocou Cristo acima de todo governo, principado, potestade, toda e qualquer autoridade, sobre qualquer nome que pudesse ser chamado. Cristo está acima de todos os poderes que existem. E ele está sentado nas regiões celestiais, no trono de Deus, e ele é o cabeça sobre todas as coisas. E a igreja é o seu corpo. Então a igreja ela não tem uma identidade, ela não tem uma vontade própria de fazer o que ela acha. A igreja precisa responder a Jesus, que é o cabeça dela, tá? Então a gente nota nos evangelhos que Jesus fala muito de um reino, de valores que esse reino traz. Na oração, quando ele vai ensinar sobre oração lá no Sermão da Montanha, ele diz: olha, quando você orar, ore, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. Então a gente acredita que a igreja é responsável hoje no mundo por revelar sinais do reino de Deus na terra. Porque como ela é o corpo de Cristo, então essa vida comunitária de igreja precisa expressar claramente valores do reino. A gente chama de cultura do reino. Existem 3 tipos de igreja nessa relação cultural. Cultura é o conjunto de crenças e valores e práticas produzem uma cultura, tá bom? Tem um autor, Jay Holland, que ele defende essa questão da cultura com base em 2 aspectos: o ensino e a prática. O ensino doutrinário do Evangelho e a prática do Evangelho. E ele diz assim: igrejas que têm um forte ensino do Evangelho doutrinário, tem doutrina, mas a prática dos valores do reino não existe, o resultado é uma igreja hipócrita, que termina sendo uma igreja religiosa, que a gente chama de legalista. Então, doutrina sem prática resulta numa fé hipócrita. A gente tem N e N igrejas que vivem isso. Uma igreja sem doutrina, sem ensino, mas com prática do Evangelho, ela produz uma igreja frágil doutrinariamente, que pode ocorrer de que em algum momento, algum vento de doutrina, algo possa vir e dizimar essa igreja ou os conceitos que ela defende, porque elas não produzem profundidade do conhecimento de Deus, em toda a largura, altura, profundidade, como diz Paulo.
As igrejas precisam ter uma forte doutrina, um forte ensino e ter uma forte prática do que se ensina. E as duas juntas produzem uma igreja forte, sólida e saudável. A igreja de Cristo era uma igreja que ele ensinava os valores do reino, mas trazia os seus discípulos para viver. E assim é a igreja Siga. A igreja Siga acredita que ela deve experimentar e viver a cultura do reino entre nós. E esse reino já vive entre nós. Cristo já está aqui entre nós. A gente só precisa pedir ao Senhor que venha esse reino para a terra e seja feita a vontade dele aqui na terra como é no céu. Cultura do reino entre nós. E que cultura seria essa, pastor? E eu encerro aí com essas palavras. A gente acredita que nós estamos entre o ser e o que se faz. A nossa essência do que a gente pratica. Na nossa essência, o que seria mais parecido com Jesus no reino? E aí eu penso muitos elementos como amor é um valor importante, fé, o amor como função de anular o ódio que existe no mundo. Um outro valor é a fé que confia, segundo as Escrituras. Sem fé é impossível agradar a Deus. O outro valor é a unidade. Não existe reino dividido. O reino é um só. Um outro princípio, um outro valor do reino que a gente pode citar aqui é obediência. Obediência a Deus. Jesus diz ali: ensine eles a obedecer todas as coisas que eu tenho ordenado. São esses valores do reino, como a humildade. Sejam mansos e humildes. Sejam humildes como as crianças. E aí você tem vários valores belos e ricos e divinos que você encontra na expressão da divindade, do eterno, esses valores para a gente praticar. Então a igreja focou muito no tema do pecado e no que pode e não pode fazer, e se esqueceu de ensinar a gente sobre o que a gente tem que fazer, que é viver a cultura do reino em nós. E aí a gente se torna a luz do mundo e sal da terra, e assim brilha a nossa luz diante dos homens, para que eles conheçam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Amém.